E o Jornal Nacional, eu vou falar, pisou e pisou forte na cabeça do Bolsonaro e também aí dos argumentos do Carlos Bolsonaro. A ponte caiu, mas desde 2019 tinha aviso de que aquela ponte estava ruim. Sabe quem era o presidente em 2019? Jair Messias Bolsonaro. O governo Bolsonaro não fez absolutamente nada para tentar ali mitigar o que estava acontecendo na ponte. Quem ficou 4 anos sabendo que a ponte estava com problema e não fez absolutamente nada foi o governo Bolsonaro. E a Globo resolveu mostrar isso tudo. Enquanto mostrava ali a tragédia, mostrava que Bolsonaro mentiu. Vou te mostrar aqui um trecho da matéria do Jornal Nacional que está humilhando o Bolsonaro. Vamos lá. Um documento de 2020 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes já indicava que a situação da ponte era precária. Em maio deste ano, o DENIT lançou uma licitação para restaurar a ponte e incluiu no processo um relatório detalhado de quase 200 páginas sobre o estado da estrutura. O documento de 2020 traz informações e fotografias do local. Os técnicos registraram desgastes visuais da estrutura, várias fissuras no meio do vão principal da ponte e em outras partes, além de falhas de concretagem, inclinação de pilar a olho nu, problemas no revestimento com armaduras expostas e corroídas e trechos com erosão. No edital de licitação, ao justificar a necessidade de restaurar a ponte, o DENIT reconheceu que as condições atuais da obra merecem atenção, pois verificam-se vibrações excessivas e desgaste visual de suas estruturas e do seu pavimento. O documento afirma ainda que uma inspeção do dia 20 de julho de 2020 constatou que a condição de estabilidade da ponte foi caracterizada como nível 2 sofrível e que a condição de conservação foi caracterizada como nível 1 precária. Esses são os piores níveis em uma escala do próprio DENIT para o gerenciamento de pontes sob sua responsabilidade. Numa escala de 1 a 5, o nível 1 indica grave insuficiência estrutural. A licitação do DENIT previa que a empresa contratada deveria ter ações amplas na infraestrutura, mas no mês passado o órgão informou que nenhuma empresa foi contratada, porque não foram preenchidos os requisitos necessários. O DENIT informou que a nota 2 não indica interdição imediata, mas sim dá subsídio ao departamento para que sejam priorizadas as estruturas com maior necessidade de intervenção, e que a ponte passou por serviços de manutenção de novembro de 2021 a novembro de 2023. O Jornal Nacional também pediu entrevista ao DENIT, mas a assessoria enviou um vídeo em que o diretor-geral do departamento, Fabrício Galvão... Pois bem, vamos agora falar o seguinte. Em 2021, o então governo Bolsonaro assinou um contrato para a manutenção não só dessa ponte, mas de várias pontes. E aí, você pode ver que a manutenção não foi feita. O DENIT diz aí no vídeo que ele enviou, olha, tinha um contrato de 2021, tinha um contrato, a gente não pode fazer um outro contrato de manutenção da mesma ponte, mas já tinha feito ali um edital. Vamos lembrar o seguinte, em 2019 veio o primeiro aviso, em 2020, em julho, teve aí a inspeção que mostrou com fotos um relatório de 200 páginas. O então ministro responsável era o senhor Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas era o ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro. Aí o ministério do Tarcísio de Freitas assina um contrato de manutenção de todas as pontes e ninguém viu a manutenção sendo feita, tanto é que a ponte caiu. O DENIT falou, ó, já tinha tido uma manutenção até 2023, mesmo assim a gente fez uma licitação para fazer uma manutenção só nessa ponte. Tudo indica que a manutenção da ponte que foi feita na gestão Tarcísio de Freitas foi igual à das estradas. O Tribunal de Contas da União apontou que no governo Bolsonaro roubaram R$ 1 bilhão em asfaltamento de estradas. Outra aí do Ministério do Tarcísio de Freitas, tá? E aí aqui, a Folha de São Paulo chegou aí numa das estradas e mostrou aqui, essa estrada tinha sido asfaltada 3 meses antes. Asfaltada superfaturado, venderam aí cada metro quadrado aí de asfalto por um preço 3 vezes maior do que empresas da própria cidade fazem. Aí você vê, teve muito roubo de dinheiro público no Ministério do Tarcísio. Então tudo indica que o tipo de contrato que ele fez para a manutenção da ponte foi bem parecido com o tipo de contrato que ele fazia para asfaltar as BRs aí do Brasil. Lembrando que a ponte é parte de uma das BRs, né, que são rodovias federais. Ele fazia o contrato, fingia que asfaltava e não asfaltava. Não é que a Folha chegou a mostrar na época que em alguns locais chegou a ser asfaltado, mas era um asfalto que eles falaram que era um asfalto areia, que passa qualquer carro, o asfalto já vira uma areia.
e aí depois sai o assalto todo. Em menos de um mês já parecia que não tinha sido assaltado. Em outros lugares, a impressão, e segundo eles entrevistaram populares, é que não foi assaltado em momento algum. Simplesmente não fizeram. É o rouba e não faz. Não é o rouba mais faz, como se dizia do Maluf. Não. É o rouba e não faz. Rouba e não faz nada. Só rouba dinheiro público. Como é o Tarcísio de Freitas, né, você não vê a imprensa cobrando dele. Inclusive, a matéria do Jornal Nacional, em momento algum, cita o então ministro Tarcísio de Freitas, que era o responsável aí por fazer alguma coisa. Mas o bolsonarismo sempre tenta pegar a tragédia e usar aí de forma política. Eles culpam quem? É o Lula. E aí, olha, tá vendo? O Lula tem bilhões para isso, para aquilo. O Bolsonaro tinha bilhões aí para dar para os seus aliados, tinha muita grana para fazer motociata, mas não tinha aí. A manutenção da ponte, segundo a licitação que o governo Lula tentou fazer, ia custar 13 milhões de reais. Agora, a ponte nova vai custar entre 100 a 150 milhões. Ó que desgraça! Ó que desgraça! Pois bem, ali a gestão Tarcísio, o desgoverno Tarcísio ali no Ministério da Infraestrutura, fez aí um contrato e não teve aí a manutenção. Aí fica difícil, né? Bem difícil.